Oi, pessoal, tudo bem? Tô sumida aqui do YouTube, né? Mas é porque como a gente tá com o curso em andamento, né, de bruxaria, acabou meio que os vídeos daqui do YouTube não deu mais pra fazer, tá? Eu vou deixar o link ali embaixo, né, pra quem tiver interesse de estar sabendo mais sobre o curso. Eu vou deixar o link ali embaixo do meu Instagram, né, meu WhatsApp, o WhatsApp da Jaqueline, né, que é a outra professora que tá dando curso junto comigo, né, para quem tiver interesse, e a gente pode trocar uma ideia. A gente também tá com outros cursos mais curtinhos, esse é mais completo, né, da bruxaria, sobre desenvolvimento pessoal, a bruxaria, né, e tem bastante coisa legal, tá? Então, vou deixar ali o nosso contato para quem tiver interesse, tá? Mas, mais uma vez, me desculpe, tô tentando ver se eu volto, né, a gente deu uma organizada, uma otimizada agora no nosso tempo, pra gente poder voltar a trazer os nossos vídeos, tanto eu quanto a Jaqueline, que tem o canal dela também no YouTube, né, que a gente teve que deixar um pouco de lado, para estar focando nesse novo projeto que a gente está aí, né, em andamento, tá bom? Hoje vou fazer o vídeo mais dinâmico, mudei um pouco o cenário também, né? Não vai ter muito aqui aparecendo para vocês, eu vou levantar a cartinha, tá? E hoje eu vim trazer aqui a opção 1, tá? O dadinho azul. E a opção 2, dadinho roxo. Tá bom? Vou deixar aqui em cima. O baralho vai ser o mesmo para os dois, tá? Vamos lá? Para quem escolheu a opção 1, vamos ver o que a espiritualidade tem para falar para vocês, vamos ver o que está acontecendo, né? Vamos dar uma olhada aqui. Conectar a energia de vocês. Já comenta ali embaixo qual foi a pedrinha que você escolheu, qual foi o dadinho que você escolheu. Compartilhe esse vídeo também, para chegar em mais pessoas. O sol, o pessoal que escolheu a pedrinha 1, vocês estão brilhando demais, vocês estão trazendo uma energia muito forte, né, sobre as expectativas de vocês, aquilo que vocês realmente querem para a vida de vocês, né, então assim, vocês estão brilhando, vocês estão num momento onde está todo mundo olhando para você e voltado para você, né. Só que, o que acontece? O que eu tô sentindo dessa energia aqui, né? Por mais que vocês estejam brilhando muito, tá? Eu sinto que vocês estão, assim, meio que... viu? Eu sinto que vocês estão meio que, assim, entre a razão e a emoção do que vocês podem ou não fazer com isso. Ou seja, se vocês são pessoas que estão sentindo ali que tá todo mundo olhando para o seu projeto, todo mundo olhando para você, você tá fazendo as coisas acontecer, mas ao mesmo tempo você tá se diminuindo, enquanto tá todo mundo olhando e vendo o potencial que você tem, você tá ali, né, ai, tô com vergonha, ai, eu não sei o que eu posso fazer, ai, mas se eu postar isso as pessoas vão rir de mim, se eu falar, se eu verbalizar isso as pessoas vão rir de mim, entende? Então assim, você tá brilhando, mas você tá utilizando esse brilho, né? Assim, você vê esse seu brilho como uma forma negativa. Enquanto você tá brilhando para outras pessoas, as pessoas estão achando incrível o que você tá fazendo, você tá se sentindo envergonhado, retraído, você tá achando que essa atenção não tá muito bacana, ou até pior, você acha que nem tá chamando atenção, tá todo mundo vendo o que você tá fazendo, tá? Né? Então, assim, tem muita coisa para acontecer na vida de vocês, né? E vocês não podem ficar retraídos para que vocês não percam essa oportunidade, entende? Então, assim, esse é o momento de você trabalhar bem essa energia, de você explorar, né, todos os pontos que você puder sobre essa energia que você está trazendo. Você é uma pessoa extremamente inteligente, você é uma pessoa que, né, consegue ali pensar em muitas coisas, ter muitas ideias, são pessoas criativas aqui, né? E às vezes se retrai, tipo, fica, não sei, não sei se eu faço, não sei se as pessoas vão gostar, às vezes até faz, daqui a pouco desfaz, desiste do projeto, né? E você tá tendo bastante exposição, né? Por mais que você ache que tá alcançando poucas pessoas, muito pelo contrário, tem várias pessoas olhando para você e gostando muito do que você faz, tá? Esse é o momento de você olhar para você com mais carinho, na verdade, tá? Olhar para você com todo o carinho do mundo. Deixa eu ver aqui o que mais que a espiritualidade tem para falar. Meu baralho ficou tudo errado. Eu detesto quando fica assim... Vamos ver. Fala comigo, baralho, fala comigo. Tem muitas novidades chegando aí para vocês, né? Movimentos aí de pessoas falando o teu nome, buscando saber quem você é, buscando saber do seu trabalho, interessado em você, às vezes até mesmo romanticamente, né? Então você vai sentir assim, vigiada, vai sentir a presença de pessoas que talvez você não conheça, ou que você não tem muita intimidade se aproximando de você, ouvindo pessoas falando, olha, fulano perguntou de ti, olha, falaram de ti essa semana, né? Então, assim, por mais que você não veja, tá, que o quão longe você tá indo, você tá. Só você que não tá percebendo, porque o jeito como você se olha é muito, sabe, lá embaixo.
se valoriza, começa a se olhar direitinho, começa a ver realmente as suas virtudes, porque muita gente enxerga isso em você, e às vezes é só você que não tá enxergando, tá? Você tá num momento muito, tipo assim, de muito potencial, então você tem que usar isso, tá? Você tem que usar isso a seu favor. Ixi, não gostei não. Vamos aí. O que mais aqui você tem pra me dizer? Então, assim, ó, o que acontece, tá? O baralho aqui me mostra a carta da raposa, a carta da foice, né? Ó, essa coisa de você também estar se olhando com um olhar mais negativo, ele advém não só, né, do seu próprio jeito de ser, mas é uma coisa que meio que te contaminou. Ou seja, o ambiente em que você está, às vezes, não te ajuda, né? As pessoas que estão ao seu lado, às vezes, não te ajudam, né? Você tem uma grande ideia, você quer colocar em prática, e às vezes as próprias pessoas que estão do seu lado vão lá e tipo, começam a rir, começam a caçoar, ou acham que você pensa pequeno demais, começam a colocar empecilhos. Então, assim, essa energia precisa ser cortada. Vocês têm que tomar cuidado, bastante cuidado com pessoas que te rondam, porque assim, ó, existe muita maldade em cima de você. Você é uma pessoa muito pura e muito aberta, principalmente muito aberta, né? Então, assim, existe muita maldade em cima de você, existe muitos olhares, pessoas querendo saber demais sobre você. E às vezes, como você é uma pessoa muito aberta, acaba sabendo de suas conquistas, de coisas que você lutou tanto para ter, mas, né, ninguém vê o teu progresso, todo mundo só vê a sua vitória, ninguém vê aquilo que você passou para chegar onde você chegou, né? Então tem muita coisa aqui que me remete a pessoas querendo roubar o que você tem, a pessoas querendo, sabe, assim, se eu não tenho, você também não vai ter. Entende? Não acho justo, não acho bacana, não acho legal, né? Então, tem uma energia em cima de vocês aí que traz, é pesado, sabe? Porque, assim, por mais que você seja uma pessoa boa, pura, e que você nem perceba que isso acontece, às vezes mesmo que você perceba, você não queira revidar, isso cresce cada dia mais em cima de você, porque ser boa não é ser bobo, entende? Ser bom não é ser besta. Né? Então, assim, tá pedindo para que você faça esse corte, porque se você não cortar da maneira correta, tá? O universo vai fazer isso de uma forma muito feia. Existe aqui uma ruptura muito feia, né? Mas essa ruptura ela vem com muito desgaste, com muitas mentiras, com muitas fofocas, né? E você tá sendo avisado, esse que é o pior de tudo. Você já foi avisado, você já foi, né, assim, alertado, e você não quis ouvir. Você não quis ouvir. E por que você não quis ouvir? Porque você não consegue enxergar a maldade do outro, porque você prefere, às vezes, dar o braço a torcer, né? Porque às vezes você quer, não, nada disso, tá implicando, não, nada disso, deixa a pessoa fazer, o universo que resolva esse BO, eu tô fazendo as coisas do jeito certo e é isso aí mesmo. E aí você vai deixando, você vai permitindo. Às vezes o universo, ele não expulsa a pessoa da sua vida, ele, assim, tem coisas que a gente tem que aprender a fazer. Entende? Ah, mas aí os meus guardiões vão lá e vão fazer acontecer. Às vezes não. Às vezes eles esperam essa atitude de você, entende? Então, se eu fosse você, eu tomava já uma atitude. Então, assim, eu cortaria, tá? Para que vocês não tenham problemas futuros piores, né? Que o universo ele tende a, quando ele decide fazer o corte pior, nunca deixe o tempo escolher por você. É muito mais doloroso. Isso eu lhe garanto. Tá? Façam suas próprias escolhas. Deixa eu ver o que mais aqui, Eu acho que vocês são pessoas bem, assim, criativas. Tem muita coisa aqui, né, para acontecer na vida de vocês ainda, referente, principalmente para trabalho, assim, sabe? Vocês se destacando muito. São pessoas, assim, que tem onde vai, tem muito reconhecimento. Deixa eu botar esse negócio, eu não gosto dessas cartas tudo viradas. Não sei por que esse tudo virado. Ó, meu Deus, eu deixo tudo coisado e ele vai lá e diz coisa. Pronto? Pronto. Né? Então, assim, são pessoas que é como se vocês tivessem uma missão grandiosa e simplesmente vocês estão deixando tudo de lado por falta de confiança. Vocês têm um futuro pela frente muito incrível e vocês estão deixando isso passar. Né? Estão se apegando a coisas que não tem necessidade de se apegar. Estão se deixando levar por situações que são passageiras. São passageiras. Faça as suas escolhas. Escolha por você. Ó, carta do caminho, da lua, do barco. Escolha por você as coisas.
Não espere de jeito nenhum, tá? Que outras pessoas decidam por você o que vai acontecer na sua vida, que as situações escolham por você, porque assim, você tem um futuro brilhante, um futuro cheio de, sabe assim, vou dar um exemplo, eu gosto de dar exemplos, né? Digamos que hoje você seja, vou dar um exemplo assim, baseado na minha vida, né? Vocês estão hoje aí trabalhando CLT, mas vocês sabem tatuar, vocês sabem, sei lá, jogar tarô, mas nunca imaginou que iria passar além disso, você ser CLT, de vez em quando jogar um tarô e de vez em quando fazer uma tatuagem. E do nada, a vida te surpreende com você trabalhando só com tarô. E do nada, você se surpreende montando uma página na internet para você poder montar um curso, né? E do nada, o universo te manda magias, isso e aquilo para fazer. Quando você vê, você está montando uma estrutura gigantesca. E isso aconteceu do nada. Mas precisou o quê? Eu acreditar só nisso aqui. Só nesse negócio aqui. Só nisso aqui. Só nisso aqui. Vocês acham que eu gostava de jogar tarô? Eu falava assim, eu queria jogar um tarô. Quero não. Eu tenho uma amiga que joga tarô, eu posso te indicar. Né? E olha com que eu trabalho hoje. Né? Então, assim, eu tinha medo de assumir responsabilidades, medo das pessoas me criticarem. Olha lá, aquela menina que acha que vê o futuro, me dá o número da Mega Sena, então. E olha o que paga minhas contas hoje, né? E olha o que me fez crescer como pessoa, o que me fez crescer como mãe, como ser humano, como filha, como tudo quanto é coisa. Foi isso aqui. Podia ter começado antes, mas o medo não me permitiu. De novo. Tem muitos sentimentos dentro de você que precisam ser reavaliados, sabe? Muitos sentimentos que precisam ser reavaliados e que precisam ser curados e que precisam ser eliminados da vida de vocês. Por quê? Porque isso pesa, esse sentimento pesa, isso pesa de uma maneira que faz com que você fique parado. Você simplesmente não vai conseguir ir para lugar nenhum enquanto você estiver carregando esses sentimentos, enquanto você estiver carregando essa dor, enquanto você estiver carregando essas dúvidas, esses medos. Então tá na hora de você olhar para dentro e começar a se curar. Tá na hora de você olhar para dentro e começar a se curar, né? Tá na hora, porque o desgaste que você tá tendo, o desgaste é gigantesco, tá? Assim, é muita coisa para uma pessoa só. É muita coisa para uma pessoa só. Então, assim, eu sei que é muito fácil a gente falar, né? Muito fácil a gente falar. A gente dá pitaco na vida dos outros e falar assim, não, mas é só fazer, é só fazer, é só fazer. Só que são processos e cada pessoa tem o seu processo, né? Mas busque pelo menos se compreender. Se você não consegue fazer isso sozinho, busque ajuda, busque auxílio, né, de um psicólogo, de um psicanalista, de um terapeuta, de uma taróloga, de um amigo, de seja lá quem for. Busque isso em um esporte, busque isso onde você quiser, tá? Dentro de uma religião, onde você achar que é interessante para você, tá? Mas assim, um passo que você der já é um avanço diante da situação que você tá hoje. Um passo que você der para frente. Então busque, assim, ser mais ouvida, né? Porque às vezes a gente quer muito trabalhar, fazer as coisas acontecerem e tá na correria, e às vezes tá sempre ajudando o outro, né? Mas a gente não tem o momento de ser ouvida. E deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês, tá? Ser ouvida não é você chegar pra sentar com alguém, fofocar, e a pessoa dar um pitaco aqui, um pitaco ali, e você sair mais puta do que quando você sentou pra conversar, entendeu? É realmente você buscar um auxílio que vai te ouvir do começo ao final, sem julgamentos, sem retaliações e principalmente sem opiniões, só ser ouvida. Porque assim você consegue se ouvir e se compreender. Acredito que a maior cura acontece não é quando o outro diz pra gente o que a gente tem que fazer, mas é quando a gente se escuta tanto, a gente ouve tanto a nossa própria voz que o negócio começa a fazer sentido aqui dentro. Acredito que seja por isso que um psicanalista quase não fala. Só o paciente fala, né? Porque você faz esse despertar, né? Você fala tanto sobre aquele assunto, tanto, que uma hora começa a fazer sentido certas coisas, né? Então busque isso. Busque esse tratamento, busque esse acompanhamento, busque esse auxílio, porque tem muita coisa pesada aqui. E não é só uma questão sentimental de traumas do passado, não é só uma questão sentimental de problemas financeiros ou problemas no relacionamento, mas são traumas que estão sendo criados agora, nesse exato momento. Não tem a ver com o passado, tem a ver com o presente. Então, se você não der o basta, vai juntar o passado, o presente e o futuro, tudo junto e vai virar uma bola de neve. Entendeu?
Entendeu? Então, assim, peraí que eu tenho um fofoqueiro que quer participar, peraí. O que tem aqui nas minhas costas? Diga, fofoqueiro. Não, senta lá na cama, senta lá na cama, senta lá na cama. Não, lá na cama, cara. Eu deixei a cama pra você ali. Vai. Ei, mas não, sem brincadeira. Sem brincadeira. Oi! Porra! Ai, isso dói, filho. Tu me arranhou. Ai, não dá. Não, tá bom. Você ficou chateado com a mãe? Que eu deixei o celular de fora do quarto. Ó, tu fez 2 rasgos aqui na minha perna. Pra que essa agonia? Vai deitar lá na cama. Vai dormir. Vai. Essas unhas de... Filho. Não, vai pra lá. Vai. Oh, meu dedinho, minhas pernas. Fica aí. Deixa você aparecendo aqui atrás, assim, ó. Pronto. Melhorou? Fica bravo. Ele quer aparecer. Deixa a minha maleta de maquiagem aí. Vai dormir. Vai dormir, seu xereta. Quer ver que ele vai mexer de novo. Deixa a minha maleta. Tu é um doidinho. Enfim. Né? Então, assim, não vou deixar você aparecer, não. Hoje você não vai aparecer, não. Tá? Só eu pra aparecer. Então, assim, eu vejo, né, que vocês... Dei uma pausa ali pra tirar o Crowley do quarto, que tava impossível. Tava chorando aqui já pra ir embora. Tá, vamos lá. Então é isso, né? Melhor vocês procurarem um auxílio, né, uma ajuda aí para que vocês possam se curar desses traumas, se curar dessas coisas, né? Porque tá muito pesado, entende? Vamos, pessoal da Pedrinha 2? Eu acho que eu desafastei esse negócio aqui, peraí, deixa eu... Tirei do lugar. Vamos lá, Pedrinha 2. Pedrinha 2 é a roxa, né? Aqui, ó, Pedrinha 2. Vamos ver aqui o que é que tem pra vocês. Deixa eu ver o que... Conselhozinho aqui. Opa! A mulher. A chave. Olha, vocês são pessoas bem, assim, centradas naquilo que vocês querem. Vocês sabem o que vocês querem, né? Sabe bastante o que vocês querem pra vida de vocês. Mas existe ali uma vozinha dentro da cabeça de vocês, né? Que meio que atrapalha esse negócio de fluir, de acontecer, né? Então, assim... Cara, vocês têm, pessoal da Pedrinha 2 aqui, vocês têm o caminho mais do que aberto. Mas existe pontos dentro de vocês, né, alguns pontos dentro de vocês aí, que trazem à tona uma ansiedade, um negócio assim, sabe, que acaba atrapalhando demais, né, o processo de vocês, o progresso de vocês. Então, assim, precisa silenciar essa voz. Tá? Precisa urgente silenciar essa voz. E isso não é uma coisa nem externa, é uma coisa interna mesmo de vocês, né? Não é que nem no pessoal da Pedrinha 1 ali que tem fatores externos, aqui é um fator interno mesmo, né? É uma insegurança, talvez, um negócio que fica ali, sabe? Fermentando, como se dissesse assim, olha, vai dar problema. É melhor a gente desistir. Eu acho que não vai dar certo. Eu acho melhor a gente desistir. Entende? Então não escuta essa voz, silencia essa voz, que é a melhor coisa que vocês fazem. Principalmente porque vocês estão numa maré de sorte, e não é sorte, pura sorte. Isso aqui é vocês, é a colheita de vocês, são as coisas que vocês plantaram, né? Então tá na hora de colher, só que tem uma vozinha querendo dar pra trás, querendo que você dê pra trás, né? Porque agora o resultado ele vem. Né? E você não pode deixar, não pode deixar de jeito nenhum. Então, assim, se você tem decisões para tomar, tome agora essas decisões. Silencia essa vozinha na sua mente e começa a rever os seus conceitos, tá? Algumas dessas pessoas têm, assim, uma conexão muito forte com a espiritualidade, mas não consegue distinguir o que é a própria espiritualidade do que é essa vozinha aqui, ó, no ouvidinho. E às vezes duvida, né? Duvida de si mesma, né? Então, às vezes... Por exemplo, tu tá ali pensando numa coisa e teve uma ideia, e aí simplesmente aquela vozinha na sua cabeça disse assim, não vai dar certo. E aí você pensa, será que foi minha espiritualidade que falou? Será que sou eu? Melhor não fazer, porque eu não sei quem foi que falou. Será que foi o Megum? Será que não foi o Megum? Então, assim, não sabe diferenciar ainda. Não porque...
E o pior é que não é nem porque vocês não têm experiência nem nada do jeito, é porque a cabeça tá a milhão e tu não tá sabendo silenciar para poder ouvir, né? Cada parte de si falando e aquilo que tá externo também falando com vocês. É uma bagunça, uma zona isso aí que precisa de organização e silêncio. Ó. Ordem, para você poder ouvir cada coisa. Não, isso aqui é o meu subconsciente tentando me sabotar, excluir, tá? Esse aqui é o meu mentor espiritual tentando me alertar de tal coisa. Ok, esse aqui eu devolvi. Tá? Isso aqui são fatores externos, né? Isso aqui são coisas externas, energias negativas tentando me confundir. Entendeu? Então, precisa, porque nem tudo que a gente escuta de negativo é uma energia negativa densa que está tentando atrapalhar a gente, que está ali tentando nos consumir, botar a gente para o mau caminho. Às vezes somos nós com nossos próprios problemas, nossas próprias dúvidas, né? E a gente às vezes tem mania de colocar a culpa no outro e não se responsabilizar pelos traumas que fomos colecionando durante toda a nossa vida, que faz com que a gente deixe de se movimentar, né? Então, assim, tá na hora de você começar a filtrar isso aí e ver o que é o que, quem é quem, tá? Vamos ver outra aqui. Certo, ó. Já saiu 4 aqui, eu vou puxar as 4 mesmo. Era puxar um só, veio 4. Vai ser isso aqui. O negócio é o seguinte. Você tem uma força dentro de si, um magnetismo, uma coisa que puxa as outras pessoas. Você é o tipo de pessoa que as pessoas gostam de sentar para ouvir a sua voz, ouvir o que você tem para dizer, ouvir o que você tem para, né, para trazer de novo, né? Só que assim, ultimamente você tá de saco cheio, né? Ultimamente você tá muito de saco cheio de falar, você tá muito de saco cheio de orientar, você tá muito de saco cheio de querer ajudar pessoas que não querem ser ajudadas e acaba descontando em pessoas que não têm muito a ver, pessoas que realmente gostariam de auxílio, pessoas que realmente gostariam de ajuda, né? Então, assim, também precisa rever esses conceitos, porque nem todo mundo merece a sua ajuda, mas nem todo mundo merece a sua ira, tá? Então, assim, você vai ter que fazer todo um trabalho de reconstrução dentro de você, todo um trabalho de reconstrução, tá? Existem coisas que vivemos em nossos passados, no nosso passado, que marcam a gente de uma determinada forma, assim, muito avassaladora, e isso não significa que você tem que viver com aquela marca, né? Transformar aquilo na marca de Caim, ou sobrenatural, a marca de Caim, que aquilo ali fica na tua pele, exposto, para todo mundo ver o quão você foi machucado. Então vamos tratar disso aí, né? Você tá num momento assim que talvez tudo te irrita, tudo te deixa chateado, tudo te deixa triste, mas ao mesmo tempo uma certa obsessão por tentar entender coisas que você não precisa entender. Não precisa de verdade entender. Porque as pessoas deixaram muito claro, né, para vocês o que elas queriam ou não queriam. Por mais que isso tenha doído, né? As pessoas deixaram muito claro para você que o que elas queriam ou não queriam com você. Mas você não quis ouvir, você não quis entender, e você quis fantasiar, talvez, que aquela pessoa fosse uma pessoa boa, que você fosse a pessoa que estivesse trazendo problemas, né? E eu preciso te dizer que não. Você estava diante de uma pessoa que, né, assim, deixou muito claro quem ela era, que era uma pessoa ruim, ou que era uma pessoa que não estava nem aí com seus sentimentos, ou que era uma pessoa que até deixou claro, né, que só não era a mesma coisa, sabe, não era a mesma vibe, só queria o momento ali, a situação. E isso trouxe uma mágoa gigantesca, né? Tá, beleza. Só que aí eu te digo assim, também existiram pessoas que deixaram muito claro pra você o que elas queriam de positivo, né? E isso também não foi levado muito em consideração. Você não levou muito em consideração naquele momento. Só que hoje tu fica tentando entender certas coisas, justificar certas coisas que não tem justificativa. Era aquilo, pronto e deu. Entende? Só que eu vejo que é mais do outro lado que eu falei, né? Eu vejo mais pessoas que foram realmente magoadas, machucadas e querem entender. Vocês não foram as pessoas que magoaram, tá? Algumas poucas pessoas aqui magoaram pessoas e agora estão tentando entender o porquê que a vida aconteceu dessa maneira. Mas a maior parte de vocês foram pessoas que foram magoadas e que carregam um trauma gigante, carregam uma dor gigante, uma marca gigante, né, uma mão no pescoço assim que parece que tá tudo sempre sufocando, né? E tu tem que deixar isso pra trás. Tem que curar, tá? Vai precisar muito.
Então vocês não têm que ficar, como é que eu posso dizer assim, segurando essa culpa, sabe? Segurando uma coisa que não vai te trazer nada, não vai te trazer nenhum benefício, muito pelo contrário, vai te trazer uma porrada de malefício, né? Onde você vai ficar presa a uma situação, onde você vai ficar presa a muitas coisas, e isso não vai deixar você ir pra frente, entende? Então, assim, tá na hora de você abrir espaço para novas coisas, tá bom? Para novas experiências. Teve muita coisa pesada aqui, hein? E não é fácil. A gente tem essa mania de achar que pro outro tudo é fácil. Não é não. Não é não. Minha solidariedade para você, tá? Para os dois, para as duas pedrinhas. Mas assim, ó, não se sobrecarreguem e não se culpem por coisas que não tem como você simplesmente o que não tem que fazer, sabe? Não tem que fazer. Não se culpe por uma coisa que você não fez, não fique carregando uma coisa que já foi, já passou e não tem o que você fazer agora nesse momento. A não ser que você possa hoje resolver e tem condições para resolver, aí já outros 500, tá? Mas eu também nem tentaria resolver. Não nesse momento, não agora. Tudo tem seu tempo. Você tá... É que assim, ó, o pessoal da Pedrinha 2 é um pessoal que está encerrando muitos ciclos, né? É um pessoal que está ali vivendo, e que viveu durante muito tempo, um momento de muita sensibilidade, né? Um tempo, assim, de primeiro ponto é que vocês passaram por muita coisa que foi muito sensível, assim, acho que essa não é a palavra que eu quero usar, mas tudo bem. Um momento muito delicado essa palavra, muito delicado. Né? E aí vocês estão passando por inúmeras transformações e parece que essas transformações, testes e sei lá mais o que não acaba nunca, né? O negócio não acaba nunca. Parece que a gente está sempre sendo testado pelo universo e tentando mudar e muda aqui, muda ali, faz ali, acolá, né? E é sempre uma coisa assim de louco. Uma vida muito cheia de turbulências, uma vida muito cheia sabe, adrenalina, onde você tem que resolver o negócio, tem que isso, tem que aquilo, tem que aquilo outro. Quando você tá dando uma pausa para respirar, já aconteceu mais de 10 BO e você tem que segurar. Então foi um momento muito delicado e você não teve tempo e não tem tempo ainda de se recuperar, de se curar, de se entender, de se compreender, né? De cuidar de você, nem que seja pra uma coisa básica, sabe? Uma coisa básica. Tem coisa assim, as pessoas pensam que não. Não, é só tirar 5 minutos e faz. Gente, não é assim que funciona. Infelizmente, não é assim que funciona. Não é só você decidir tirar 5 minutos para fazer um negócio se você não tiver cabeça para você fazer, se você não entender que você tem que estar concentrado naquilo ali. Eu vou tirar um tempo para poder descansar, mas se você realmente não tirar o tempo para você descansar de uma forma em que você se planejou para aquilo, aonde realmente aquilo vai virar um descanso, aquilo vai virar só mais um dia onde você ficou inerte, parado e no outro dia acordou cansado igual. A mente é um turbilhão, entende? Então tem que ser uma coisa assim que realmente vá fazer sentido para você. Não é parar 5 minutos e respirar e achar que isso descansa. Isso não é descansar. Não é você deitar na cama ali agora, tipo, vou deitar ali, vou ver como é que vai ser, e simplesmente achar que isso vai fazer você descansar a mente e o corpo. Não. E aquilo que me descansa não é aquilo que te descansa. Pode ter certeza absoluta. Pode ter certeza absoluta. Não queira utilizar o que o outro faz para ter uma vida de qualidade na sua vida, porque nem sempre vai funcionar. Às vezes te estressar mais ainda, né? Então, assim, para isso você precisa se conhecer, para isso você precisa entender o que você quer, o que você gosta, o que vai te fazer bem, o que vai fazer com que você se sinta à vontade, né? Assim, muitas coisas, muitas coisas. Parece uma burocracia, parece mais cansativo do que isso. Mas é assim, né? Então, assim, tipo, vocês estão passando por muita coisa e vocês realmente precisam descansar e precisam encontrar algo que realmente vai fazer com que vocês descansem, que realmente vai fazer com que vocês se sintam descansados, tá? Assim, o coraçãozinho de vocês um pouco abalado, um pouco triste, mas ao mesmo tempo cheio de esperanças e expectativas, né? Cheio de esperanças, isso não pode morrer nunca, né? Cheio de esperanças e expectativas, né? Uma pessoa que tem muito amor para dar, mas recebeu muito pouco. Recebeu bem pouco, aliás, muito pouco, não, bem pouco, né? Uma pessoa que se doou muito, não sabe receber elogios, não sabe se permitir ser amado, né? Ama até demais, mas não sabe ser amado. Então, assim, precisa, sabe, de um tempo para poder se compreender, um tempo para tentar se entender antes de entrar num novo relacionamento. Por quê? Porque você não aprendeu a ser respeitado. Você não aprendeu a se respeitar, não aprendeu a impor limites, não aprendeu a dizer não,
não aprendeu a não deixar o outro fazer você de bobo, de besta, né? Então, assim, só dá um tempo, respira, se cura, né? Mas, assim, é uma pessoa muito cheia de fé, muito cheia de esperança, muito cheia de vontades, né? Isso é muito bonito. Só que quando você entrar dentro de um relacionamento, você precisa entender que você não é o principal doador de alguma coisa aqui, cara. Tu tem que deixar a outra pessoa também fazer por você, não seja a pessoa da iniciativa 24 horas. E também não fique esperando demais dos outros, entende? Não fantasie coisas, porque quando a gente quebra a cara, às vezes a gente quebra porque a gente teve expectativas demais e é complicado isso, porque a gente idealiza no outro uma coisa tão perfeita e quando a pessoa não entrega pra gente aquela perfeição, a gente se quebra inteiro, né? Então, é um passo de cada vez, é continuar ali se curando, se entendendo. Para quem tá dentro de um relacionamento aqui, a base é o diálogo, tá? A base é o diálogo, a conversa, é entender também o outro lado, é se respeitar, mas também respeitar o outro, né? Esse respeitar o limite do outro, tentar compreender. Às vezes a gente tem a mania de esperar demais do outro, né? Tipo assim, ai, por que não fez isso por mim? Por que não fez aquilo por mim? Porque eu fiquei esperando e não fez. Mas assim, quantas vezes a gente às vezes para fazer o que é importante pro outro? A gente também tem que pensar nisso, né? Então, assim, tem que ser uma via de mão dupla, tá? Tem que ser uma via de mão dupla. Para questões de relacionamento aqui é isso. Para quem está se relacionando, a base é o diálogo. Para quem está procurando, a base é autocura, amor próprio, tá? Então, assim, vocês estão passando por diversas transformações. E. Ai, a carta da raposa, a carta do sol e a carta do chicote, né? O que isso para mim significa? Assim, basicamente para mim é assim, ó, vocês estão sendo observados, tem pessoas aqui te observando, tem pessoas olhando para você, vendo quem você é. A raposa aqui não entra como uma carta negativa, muito pelo contrário, ele entra como um observador, alguém que te observa, alguém que te olha, alguém que te, né, que te stalkeia, tá? Principalmente para mim aqui isso cai como algo bem do lado sexual, né? Então, assim, vocês estão com o brilho todo, com a corda toda, mas, ao mesmo tempo, ele pede cautela, porque nem todo mundo que está te observando quer realmente trazer para você o que você realmente merece ou precisa. Então, para vocês não se enganarem com pessoas fúteis, não se iludirem com pessoas fúteis, pessoas que querem uma conexão de carne, não uma conexão de alma, e você espera uma conexão de alma, entende? Então, assim, só reveja, tá bom? Só reveja. Só reveja. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.